Você já se viu em um momento onde tudo parecia grande demais, onde as expectativas eram tão altas que só de pensar o medo já apertava o peito? Já se sentiu como se estivesse tentando calçar os sapatos de alguém muito maior, mais sábio, mais respeitado que você? Pois é. Essa foi a vida de Josué. A maioria conhece Moisés, o homem que abriu o Mar Vermelho. Mas poucos conhecem a dor, os dilemas e os milagres de Josué, o homem comum que teve que liderar um povo inteiro após a morte do maior líder de todos os tempos. Um homem que enfrentou o medo de fracassar, a pressão de liderar milhões e o desafio de conquistar uma terra prometida cercada de muralhas e gigantes. Mas e se eu te dissesse que foi justamente nos momentos mais sombrios que Josué mais brilhou? Nessa história não contada, vamos mergulhar nos segredos emocionais, nas lutas internas e nas vitórias épicas de um homem que ousou crer quando ninguém mais acreditava. Prepare-se para conhecer o verdadeiro Josué, não o guerreiro das histórias infantis, mas o homem de carne e osso, de fé inabalável e coração quebrado. Um homem como eu e você. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Qual foi o maior desafio de fé da sua vida? Sua resposta pode inspirar outras pessoas aqui nos comentários. Agora, respira fundo, porque essa jornada vai mexer com seu coração. Antes de levantar muralhas com gritos de fé, antes de comandar exércitos e receber promessas diretamente de Deus, Josué era só um jovem chamado Oséias, nascido em meio à escravidão no Egito. Sim, o grande Josué, o mesmo que lideraria Israel, começou como escravo. Ele cresceu ouvindo os gemidos do povo, vendo seus pais sendo forçados a trabalhar sob o chicote dos egípcios. Sua infância não teve templos nem palácios. Teve poeira, dor e esperança sussurrada nos becos dos alojamentos de escravos. Mas havia algo diferente nele. Mesmo em meio à escuridão do Egito, Josué carregava algo no olhar, uma chama de fé, uma inquietação divina, e Deus já o via, mesmo quando ninguém mais via nada. Quando Moisés retornou ao Egito para libertar o povo, Josué já era um jovem atento, observador, sedento por algo maior. Ele viu as pragas, viu o mar se abrir, e decidiu seguir aquele líder improvável, aquele que desafiava o império com um cajado na mão e fé no coração. Foi ali que Moisés percebeu. Aquele rapaz era mais do que um seguidor. Ele tinha coração de guerreiro e espírito de servo. Foi então que Moisés mudou seu nome de Oséias para Josué, que significa "O Senhor é salvação". E esse novo nome carregava mais do que um som diferente. Carregava um chamado, uma promessa, um destino. Josué começou sua jornada como ajudante de Moisés. Ele não era o mais eloquente nem o mais experiente, mas era leal. Quando Moisés subia ao monte para falar com Deus, Josué ficava esperando lá embaixo, por horas, dias, em silêncio. Ele queria aprender, ele queria ouvir, ele queria estar perto de quem ouvia a voz do Senhor. Enquanto muitos desprezavam o bastidor, Josué entendia que o silêncio era a escola. E ali, no oculto, Deus foi moldando um coração pronto para liderar quando ninguém mais estivesse de pé. Ele não buscava liderança, buscava a presença. E esse foi o segredo. Quantas vezes a gente corre atrás de posições, títulos, palco, mas despreza o valor de aprender servindo? Josué nos ensina que os verdadeiros líderes são formados na sombra de outros, no silêncio da espera, no amor pela missão, mesmo quando ela ainda não tem nome ou aplauso. Esse foi o início da história de Josué. Um homem simples, com coração ensinável, que Deus estava preparando para algo extraordinário. Nem todo encontro muda uma vida, mas alguns mudam destinos eternos. Josué não conheceu Moisés como um herói. Quando se viram pela primeira vez, Moisés era apenas um homem que tinha voltado do deserto, dizendo ter ouvido Deus em uma sarça ardente. Alguém que ousava enfrentar Faraó com palavras e milagres.
e que falava em nome de um Deus que parecia ter se calado por séculos. Mas, enquanto muitos duvidavam, algo dentro de Josué queimou. Ele viu nos olhos de Moisés uma fé que ele mesmo carregava em silêncio. E quando Moisés começou a confrontar o faraó e liderar o povo rumo à liberdade, Josué se aproximou. Não por obrigação, mas por convicção. Ele entendeu que ali estava nascendo algo maior do que uma revolta. Estava nascendo uma promessa viva. Foi nesse contexto que Josué se tornou servo pessoal de Moisés, e mais do que um ajudante, ele se tornou discípulo. Ele viu o bastidor dos milagres. Viu Moisés sozinho, orando por um povo que reclamava. Viu o cansaço nos olhos do líder quando todos queriam respostas. E viu algo que poucos tiveram coragem de enxergar: a humanidade de Moisés. Esse foi o encontro que moldou o destino de Josué. Não foi um momento épico, foi o acúmulo de pequenos gestos, de palavras trocadas à noite, de conversas aos pés da tenda, de perguntas feitas com sinceridade. Josué bebia da sabedoria de Moisés, como quem sabe que está diante de um homem separado por Deus. E mais do que aprender estratégias, ele aprendeu caráter, temor e dependência. Imagine ver de perto o mar se abrindo, o maná caindo do céu, a nuvem cobrindo o acampamento, e ainda assim manter o coração humilde, servindo, aprendendo, confiando. Josué não usava esses milagres como escada para se destacar. Ele se escondia neles para conhecer mais o coração de Deus. O encontro com Moisés foi muito mais do que o início de uma caminhada. Foi o nascimento de uma geração que aprenderia a ouvir a voz de Deus sem depender de sinais visíveis. Porque Moisés foi o libertador, mas Josué seria o conquistador. Era o momento que todos esperavam. O povo de Israel, finalmente livre do Egito, estava às portas da terra prometida. Depois de atravessar o deserto, de ver milagres incontáveis, de receber a lei no Sinai, agora era a hora de entrar e tomar posse do que Deus havia prometido há gerações. Mas antes, uma missão delicada foi dada. Moisés escolheu 12 homens, um de cada tribo, para espiar a terra de Canaã. Entre eles estava Josué, da tribo de Efraim, e Calebe, da tribo de Judá. Os demais eram homens importantes, líderes do povo, experientes. Todos foram enviados com o mesmo propósito: avaliar o terreno, observar os povos e trazer um relatório. Durante 40 dias, Josué caminhou por entre muralhas gigantescas, cidades fortificadas e homens que pareciam guerreiros invencíveis. Os cananeus eram poderosos, numerosos, bem armados. Tudo parecia indicar que a conquista seria impossível. E foi exatamente isso que os outros 10 espias disseram ao voltar. Lá tem gigantes. Somos como gafanhotos diante deles. É melhor voltarmos para o Egito. Mas naquele momento, Josué e Calebe se levantaram com coragem. Eles viram os mesmos gigantes, as mesmas muralhas, o mesmo perigo. Mas viram tudo com outros olhos. Os olhos da fé. Josué disse algo que ecoa até hoje: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Era mais do que coragem. Era uma confiança absurda em Deus. Era alguém que havia passado tempo suficiente com Moisés para saber que não importa o tamanho do inimigo, mas o tamanho do Deus que vai à frente. Mas o povo não ouviu. Ao contrário, queriam apedrejar Josué e Calebe. A voz da incredulidade foi mais alta. O medo gritou mais forte, e por causa disso, uma geração inteira morreu no deserto, exceto 2 homens, os únicos que creram. Esse episódio marca um divisor de águas na vida de Josué. Ele poderia ter cedido à maioria, poderia ter ficado em silêncio, mas preferiu ficar do lado de Deus, mesmo que isso significasse ficar contra todo o resto do povo. Quantas vezes nós também vemos um cenário impossível? Quantas vezes somos cercados por vozes que dizem: não vai dar, é muito difícil, melhor desistir.
Josué nos ensina que a fé não é negar os fatos, é escolher quem tem a palavra final. E naquele dia, mesmo sendo ignorado, Josué já mostrava que estava sendo preparado por Deus para algo maior. Porque os verdadeiros líderes não nascem nos palácios. Eles surgem quando têm coragem de acreditar, mesmo quando ninguém mais acredita. Imagine você ter visto com seus próprios olhos o mar se abrir, o pão cair do céu, a água jorrar da rocha, e mesmo assim ver as pessoas ao seu redor duvidando, reclamando, se voltando contra Deus. Esse era o ambiente onde Josué vivia. Após o relatório dos espias, o povo inteiro entrou em pânico. Choraram, gritaram, murmuraram. E o pior, disseram que preferiam ter morrido no Egito a entrar na terra prometida. A incredulidade foi tão grande que eles tentaram eleger um novo líder para os levar de volta à escravidão, um retrocesso completo. Josué e Calebe rasgaram suas roupas em sinal de lamento. Suplicaram ao povo que confiasse em Deus, mas foram ignorados. Aquilo não era só frustração, era uma dor profunda. A dor de ver um povo escolher a prisão da dúvida em vez da liberdade da fé. Josué acreditava, com todas as forças, mas ele teve que assistir em silêncio enquanto Deus decretava: essa geração não entrará na terra prometida. E ele teve que viver 40 anos com esse povo. 40 anos no deserto, 40 anos vendo funerais, vendo amigos, parentes, conhecidos morrerem, sabendo que poderiam estar vivendo o milagre, mas escolheram o medo. Você consegue imaginar a dor disso? Não era só uma espera cansativa. Era uma agonia silenciosa, carregada de luto, saudade e impotência. Josué sabia que Deus era fiel. Sabia que a promessa ainda estava viva. Mas ele também sabia que teria que caminhar sobre a areia de um deserto marcado pela desobediência dos outros. Quantas vezes você também já sofreu por decisões que não foram suas? Já carregou pesos que não nasceram das suas escolhas, mas que te afetaram profundamente. Josué nos mostra que a fé verdadeira permanece mesmo quando tudo à volta desmorona. Ele não se tornou amargo, não se revoltou. Ele continuou servindo, caminhando, esperando, firme. Deus estava forjando nele algo que só se constrói no tempo. Um coração resiliente, fiel, disposto a liderar um povo machucado rumo a um novo começo. E no silêncio do deserto, Josué se preparava, sem saber, para o chamado mais difícil de sua vida. Nenhuma preparação do mundo nos torna realmente prontos para perder alguém que amamos. Depois de 40 anos de caminhada pelo deserto, o dia chegou. Moisés, o libertador, o homem que falava com Deus face a face, o líder que suportou reclamações, guerras, traições e milagres, partiu. A Bíblia diz que ele morreu no topo do Monte Nebo, com os olhos ainda fortes, contemplando de longe a terra prometida, uma terra que ele não entraria. Foi Deus quem o sepultou. E ninguém até hoje sabe onde está seu túmulo. Mas para Josué, aquilo não foi apenas o fim de um ciclo. Foi a perda de um pai espiritual, de um mentor, de um amigo. Aquele que sempre esteve à frente, agora se foi. E em seu lugar ficava ele, sozinho. Imagine o que Josué sentiu naquele momento. A promessa ainda estava diante deles. A terra ainda precisava ser conquistada. O povo ainda estava inquieto, mas o líder agora era ele. E mais do que um título, ele herdava o peso de carregar expectativas, medos, sonhos e promessas. Ele havia aprendido com Moisés. Sim, mas uma coisa é estar ao lado de quem lidera. Outra é ser o responsável por tudo. A pressão era imensa, o vazio maior ainda. Afinal, como substituir alguém como Moisés? Mas foi nesse momento que Deus se aproximou de Josué de forma pessoal e direta. Pela primeira vez, a voz do céu veio não por meio de Moisés, mas diretamente a ele. E Deus disse: Moisés, meu servo, é morto. Agora, pois,
levanta-te, passa este Jordão, tu e todo este povo. Era como se Deus estivesse dizendo: a dor é real, Josué, mas o tempo não para, a promessa ainda está de pé. E agora é com você. Essa frase ecoa para todos nós. Quantas vezes nos vemos paralisados por perdas, lutos, despedidas, fins de ciclo? Mas Deus não nos deixa presos ao passado. Ele nos honra com a continuidade. Ele nos chama a nos levantar, mesmo com lágrimas nos olhos. Josué teve que se erguer em meio à dor. Ele não teve tempo para cerimônias. O povo precisava de direção. E ele, mesmo sem se sentir pronto, teve que dar o primeiro passo como líder. O bastão havia passado, o céu estava silencioso para o resto. Mas para Josué, Deus estava só começando a falar. Por fora, Josué parecia pronto. Um guerreiro experiente, leal, conhecedor da lei, discípulo de Moisés por décadas. Aos olhos do povo, ele era a escolha óbvia para liderar Israel. Mas por dentro, ele estava apavorado. Não pense que Josué assumiu com confiança absoluta. Ele não era de ferro, era humano. Carregava dentro de si o peso de substituir o maior líder que Israel já teve, de conduzir um povo difícil, que já havia provado sua instabilidade inúmeras vezes. Ele sabia o que enfrentaria: guerras, muralhas, traições, decisões difíceis e um povo que facilmente se voltava contra Deus. E mais do que isso, ele sabia que agora a voz de Deus dependeria dele para ser ouvida. A Bíblia não revela muitas emoções explícitas de Josué, mas a quantidade de vezes que Deus precisou repetir a frase "não temas, nem te espantes", é um retrato claro do que ele sentia. Não temas, não te espantes, sê forte, corajoso. Deus não desperdiça palavras. Se ele repetiu isso tantas vezes, é porque Josué estava sim com medo. Medo de falhar, medo de não estar à altura, medo de decepcionar a Deus e ao povo, medo de carregar um nome tão grande e não dar conta. Quem nunca sentiu isso? Quem nunca se viu diante de uma responsabilidade nova, ouvindo os próprios pensamentos dizerem: você não vai conseguir? Josué estava ali, com a promessa diante dos olhos, mas com o coração tremendo. E foi nesse momento que Deus mostrou uma das verdades mais profundas da vida espiritual. A coragem não vem da ausência do medo, mas da presença de Deus. Deus não esperava que Josué fosse invencível. Esperava que ele fosse obediente. E então, Deus fez uma das promessas mais lindas das Escrituras. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Foi essa presença, constante, fiel, real, que deu forças a Josué. Ele não precisava ser igual a Moisés. Só precisava ser Josué, com um coração disposto a confiar. E é isso que nos inspira. Você pode estar tremendo por dentro, mas se Deus estiver contigo, você já tem tudo o que precisa. Josué estava diante da maior missão de sua vida: atravessar o Jordão com milhões de pessoas e conquistar uma terra repleta de inimigos poderosos. Era um momento de ruptura. Tudo o que viveu até ali foi preparação. Agora era ele, Deus e a promessa. E a primeira coisa que Deus faz é não lhe dar uma estratégia de guerra, um mapa ou um plano logístico. Deus lhe dá uma ordem emocional e espiritual. Josué, seja forte e corajoso. Essa frase foi dita 3 vezes seguidas no mesmo capítulo. Por quê? Porque Deus sabia o que se passava dentro dele. Sabia que Josué não precisava de uma espada afiada naquele momento. Precisava de fé firme, coração alinhado e espírito fortalecido. Mas ser forte e corajoso em quê? Na liderança. Conduzir um povo tão instável exigiria mais do que habilidades. Exigiria firmeza de caráter e sabedoria divina. Na obediência, Deus manda Josué meditar na lei de dia e de noite. Ele não queria um líder popular, mas alinhado com a vontade dele. Na guerra, porque ele enfrentaria reis, muralhas, gigantes, e tudo isso sem retroceder. E então Deus completa:
Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Esse versículo não é apenas um conselho. É uma declaração divina de apoio incondicional. É como se Deus dissesse: eu não espero que você seja perfeito. Espero que você me ouça, que você se levante, que você não fuja. Muita gente pensa que coragem é não sentir medo, mas não. Coragem é continuar mesmo sentindo. Coragem é confiar quando tudo ainda parece incerto. E veja bem, Deus não disse você será forte. Ele disse seja. É um ato de decisão, uma escolha diária, uma postura diante da vida. Quantas vezes você também já precisou ouvir essa ordem? Quantas vezes a vida te colocou em frente a algo gigante e tudo dentro de você queria fugir? Talvez hoje essa ordem de Deus para Josué seja para você também. Levanta, não é hora de desistir. Seja forte e corajoso. Eu estou com você. E foi com essa voz, ecoando no coração, que Josué se levantou e deu o primeiro passo rumo ao milagre. O povo de Israel estava a poucos metros da terra prometida. Dava para ver a terra, sentir o cheiro, sonhar com ela. Mas havia um obstáculo gigante à frente, o Rio Jordão. Naquele período do ano, o Jordão transbordava. Era largo, profundo, violento, intransponível a pé. Não havia barcos, não havia pontes, não havia saída. E é aí que Deus prova mais uma vez que não é nas facilidades que ele age, mas nos impossíveis. Josué recebe uma ordem que aos olhos humanos parecia insana. Diga aos sacerdotes que levem a arca da aliança e entrem no rio. Isso mesmo, entrar no rio, com os pés. Antes de qualquer milagre. Deus poderia ter feito o rio secar antes, como fez com o Mar Vermelho. Mas não. Dessa vez, o milagre só aconteceria depois da obediência. E então, eles foram. Sacerdotes à frente, carregando a arca, o símbolo da presença de Deus. Um passo, 2, 3, e quando os pés tocaram as águas, algo sobrenatural aconteceu. As águas pararam de descer, o rio abriu, e o povo atravessou em terra seca. Foi um milagre diante dos olhos de uma nova geração, uma geração que não viu o Mar Vermelho, mas agora experimentava o seu próprio sinal do céu. Josué, que antes era o assistente do milagre, agora era o canal do milagre. Ele não apenas viu Deus agir, ele liderou o povo rumo ao impossível, e naquele momento todos reconheceram. Assim como Deus foi com Moisés, ele é com Josué. Essa travessia marcou o início de uma nova fase. O tempo de deserto havia terminado, agora começava a conquista. Mas o que essa história nos ensina? Que muitas vezes o milagre que esperamos não vem antes da obediência, mas durante ela. Que Deus não age enquanto ficamos parados. Ele age quando decidimos crer, mesmo com os pés na correnteza. Que a presença dele, simbolizada pela arca, precisa ir à frente de tudo. Você está esperando o quê para ver seu Jordão abrir? Deus ainda faz rios se calarem, mas espera que você dê o primeiro passo. E foi assim, com coragem nos pés e fé no coração, que Josué liderou a travessia, que marcaria uma geração inteira. Liderar não é apenas ter autoridade, é ter credibilidade. E essa só vem com atitudes que marcam. Josué já havia sido escolhido por Deus e ungido por Moisés. Mas algo ainda faltava, o reconhecimento público da liderança. E esse reconhecimento veio com a travessia do Jordão. Quando o povo viu aquele rio furioso se abrir diante dos seus olhos, quando viram Josué em silêncio, firme, guiando os sacerdotes e organizando milhões de pessoas com sabedoria e fé, algo mudou. Até então, Josué era o sucessor de Moisés. Agora, ele se tornava o líder que Deus havia levantado com suas próprias mãos. A Bíblia diz que naquele dia o Senhor exaltou a Josué perante os olhos de todo Israel, e o temeram, assim como temeram a Moisés todos os dias da sua vida. Josué 4:14.
Não foi Josué que se impôs, foi Deus que o exaltou, porque quando a obediência é real, o céu cuida da honra. Depois da travessia, Josué fez algo simbólico e poderoso. Ele mandou que 12 homens, um de cada tribo, pegassem pedras do meio do Jordão e construíssem um memorial em terra firme. Essas pedras seriam um lembrete eterno para os filhos, os netos, as próximas gerações. Quando perguntassem o que significam essas pedras, os pais diriam: foi aqui que o Senhor abriu o rio para que passássemos. Isso é liderança com visão. Josué entendia que liderar não era só conquistar, era também marcar, ensinar, transmitir. Ele estava construindo legado, não apenas vencendo batalhas. E o povo, ao ver tudo isso, passou a respeitar profundamente aquele homem. Não por sua força, mas por sua entrega, por sua fé, por sua capacidade de ouvir a voz de Deus e agir com firmeza. Todos nós, em algum momento, precisamos assumir uma posição que assusta, seja na família, no trabalho, no ministério, e é nesse momento que a pergunta vem: será que as pessoas vão me reconhecer? Josué nos ensina que quem é aprovado por Deus, cedo ou tarde, será reconhecido pelos homens. E que não é sobre provar algo para os outros, é sobre obedecer ao céu e deixar que os frutos falem por si. Aquela geração agora não apenas seguia Josué, confiava nele. E isso foi só o começo. A cidade de Jericó estava à frente. Cercada por muralhas gigantescas, guardada por guerreiros, era um símbolo de poder e invencibilidade. Todos sabiam. A primeira batalha em Canaã seria a mais difícil. Era noite, o povo dormia, o acampamento estava silencioso, mas Josué, inquieto, saiu sozinho, talvez para orar, talvez para pensar, talvez para lutar com seus próprios pensamentos. E foi ali, no meio do caminho, que algo sobrenatural aconteceu. Josué viu diante de si um homem em pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué não recuou. Ele se aproximou e perguntou com firmeza: és tu por nós ou pelos nossos inimigos? E então, a resposta: não. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Agora vim. Era um anjo de guerra, uma manifestação direta do céu. Não estava ali como aliado de Israel ou de Jericó. Estava ali como representante do propósito de Deus. Naquele instante, Josué entendeu que não era ele quem estava no comando daquela batalha, que não era sobre estratégia humana, nem sobre força militar. Era Deus quem lutaria por Israel. Imediatamente, ele caiu com o rosto em terra, tirou as sandálias dos pés. Aquele lugar se tornara santo. Esse encontro é profundamente simbólico. Porque antes da maior guerra de sua vida, Josué não recebeu armas, recebeu uma revelação. A presença de Deus já havia chegado antes dele. A vitória não começaria com trombetas ou espadas, mas com adoração. Quantas vezes, antes de grandes batalhas, nos desesperamos, procuramos respostas, estratégias, atalhos, mas esquecemos que a maior arma que temos é a presença do Senhor. Esse anjo não deu conselhos táticos. Ele não revelou o plano de ataque. Ele apenas se mostrou, para deixar claro que o céu já estava à frente. Josué voltou ao acampamento diferente. Não por ter visto algo sobrenatural, mas por ter entendido que Deus não estava apenas com ele, estava liderando. Essa foi a última noite antes do impossível acontecer. E mal sabiam eles que a próxima batalha não seria vencida com espadas, mas com fé, obediência e silêncio. Jericó era o terror de Canaã, fortemente fortificada, com muralhas tão largas que 2 carruagens podiam correr lado a lado sobre elas. Era a porta de entrada da terra prometida e também o primeiro obstáculo intransponível. A expectativa era que Josué recebesse uma estratégia militar brilhante, algo épico que envolvesse combate, táticas de guerra, talvez até surpresa noturna. Mas o que Deus falou parecia loucura. Marchem em silêncio ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias.
No sétimo dia, deem 7 voltas e então gritem. Isso mesmo, nenhum ataque, nenhuma escada, nenhum confronto direto. Apenas voltas e silêncio. Imagine explicar isso para os soldados, para os anciãos, para o povo. A instrução era marchar, em volta de uma muralha, todo dia, sem dizer uma palavra. Quantos pensaram, Josué enlouqueceu? Quantos olharam para aquilo e pensaram, isso não vai dar certo? Mas Josué havia aprendido algo que a maioria das pessoas nunca entende. A obediência a Deus sempre parece loucura para quem não tem fé. Durante 6 dias, o povo marchou. O som das pisadas ecoava no chão seco. Os soldados de Jericó provavelmente zombavam. Mas Israel continuava, em silêncio, sem murmurar, sem discutir, apenas confiando. No 7º dia, tudo mudou. 7 voltas, trombetas. Então, o grito. Um grito de guerra, sim, mas também um grito de libertação, de fé acumulada, de confiança explosiva. E naquele instante, as muralhas caíram. Não por causa de força humana, não por táticas de guerra, mas porque o céu interveio. Jericó caiu porque o povo ousou crer no impossível, porque um líder teve coragem de seguir uma ordem que não fazia sentido. Porque Josué entendeu que a voz de Deus vale mais que 1000 planos humanos. Essa história nos desafia. Quantas Jericós você tem enfrentado? Situações que parecem inquebráveis, portas fechadas, paredes altas, problemas que zombam da sua fé. Talvez Deus esteja te pedindo algo que parece ilógico, um passo de fé, uma renúncia, um gesto que o mundo não entende. Mas lembre-se, a muralha não caiu no primeiro dia, nem no segundo, nem no 6º, mas ela caiu no tempo certo, quando a fé se tornou mais alta que os muros. Josué nos mostra que a fé verdadeira anda em silêncio, mas grita no momento certo, e que quando Deus está à frente, até pedra obedece. Depois da queda de Jericó, todos estavam impactados. A vitória foi incontestável, mas também totalmente incomum. E é aí que algo fica ainda mais claro na liderança de Josué. Ele seguia uma lógica que não era humana, era celestial. A conquista de Canaã não seria vencida com espadas afiadas ou músculos treinados. Seria vencida por um povo que aprendesse a ouvir e obedecer. E Josué, mais do que guerreiro, era um ouvinte atento da voz de Deus. A estratégia para Jericó havia sido completamente fora do padrão, mas essa seria a nova forma de viver. Fé acima da lógica. E isso, para um líder, era um grande desafio. Pense nisso. Josué tinha homens prontos para a batalha. Ele poderia muito bem usar os métodos tradicionais de combate, tinha experiência, tinha exércitos, mas não, ele esperava, buscava. Se Deus não falasse, ele não se movia. E isso confundia muita gente. Mas Josué já tinha aprendido no deserto que quando o povo agia sem Deus, as consequências eram desastrosas. Por isso, agora, cada passo precisava de uma palavra do alto. A fé de Josué não era passiva, era estrategicamente dependente de Deus. Muitas vezes, nós também queremos resolver tudo com lógica. Queremos ver antes de crer, planejar antes de confiar. Mas a fé verdadeira, como a de Josué, nos leva a um lugar desconfortável, onde obedecemos antes de entender. A vitória de Jericó foi só o começo. Outras cidades viriam, outros inimigos se levantariam. Mas Josué já havia descoberto o segredo. Não é a força que vence, é a obediência. Quantas vezes você já viu uma estratégia de Deus que parecia loucura aos olhos dos outros? Quantas vezes sentiu que, se dependesse só de você, faria de outro jeito? Mas Josué nos ensina que as maiores vitórias da vida vêm quando temos coragem de abrir mão do controle e deixar Deus nos conduzir. Mesmo quando o plano não faz sentido nenhum. E talvez, hoje, o céu esteja apenas esperando você dizer: Senhor, o plano é teu, me mostra o próximo passo. Jericó caiu.
Mas o estrondo daquelas muralhas ecoou muito além daquela cidade. A notícia da vitória sobrenatural correu rapidamente por toda a terra de Canaã. Reis, exércitos e povos inteiros ficaram em pânico, não porque Israel era numeroso, mas porque havia algo diferente com eles, algo invisível, imbatível. O Deus de Israel havia se manifestado de maneira incontestável. Nenhum exército do mundo poderia derrubar aquelas muralhas. Nenhuma força humana conseguiria tal feito. E ali, naquele momento, Canaã inteira entendeu. Eles não estão sozinhos. Josué não apenas venceu uma cidade, ele virou o jogo espiritual da região. Agora, Israel não era mais visto como um grupo de ex-escravos do deserto. Eram temidos, respeitados. E mais, eram reconhecidos como um povo que marchava sob ordens divinas. A Bíblia diz que os reis se uniram por medo. Vários se juntaram para tentar combater Josué, formar alianças, levantar exércitos maiores. O medo os fez se movimentar, e nesse medo eles também erraram. A vitória sobre Jericó não foi apenas territorial, foi simbólica, foi a quebra de uma fortaleza física e espiritual. Algo que só poderia ter sido realizado com fé inabalável e total dependência de Deus. É interessante pensar que o povo de Israel nem tinha armas superiores, nem muralhas, nem cavalos, mas tinham o que ninguém podia comprar: a presença do Deus vivo. Aquela vitória abalou as estruturas de um território inteiro, porque pela primeira vez os povos de Canaã perceberam que não estavam apenas lidando com um novo inimigo, estavam enfrentando o próprio Deus. E Josué permaneceu humilde. Ele sabia que a glória não era dele. Ele não se deixou levar pela fama ou pelo respeito que ganhou. Ele continuou buscando, ouvindo, obedecendo. Muitas vezes o maior teste não está na derrota, mas na vitória. É fácil depender de Deus quando tudo está difícil, mas quando vencemos, quando tudo começa a dar certo, é aí que muitos se perdem. Mas Josué ficou firme, porque para ele, conquistar uma terra nunca seria mais importante do que manter a presença de Deus entre o povo. E é por isso que sua liderança abalou não apenas muros, mas corações e tronos. Após a vitória retumbante em Jericó, o povo estava cheio de confiança. A próxima cidade, Ai, era bem menor. Parecia fácil. Josué consultou os espias que disseram: não precisa mandar todos os soldados, bastam uns 2 ou 3 mil homens. Parecia simples, parecia certo, mas algo deu errado. Quando os israelitas atacaram Ai, foram derrotados. 36 homens morreram, o povo recuou, o medo voltou, a confiança se transformou em confusão. Como poderia, como um povo que havia vencido Jericó de forma sobrenatural, agora perder para uma cidade tão pequena? Josué caiu com o rosto em terra, rasgou suas roupas, chorou diante da arca. Ele não entendia. E então, Deus respondeu com dureza: Israel pecou. Um único homem, Acã, havia desobedecido à ordem de Deus. Durante a conquista de Jericó, foi ordenado que tudo fosse consagrado ao Senhor. Mas Acã escondeu em sua tenda uma capa babilônica, prata e ouro, coisas que ele achou bonitas, valiosas, e que ninguém notaria. Mas Deus viu, e por causa disso, a proteção foi retirada. Israel perdeu porque havia pecado escondido no acampamento. Josué reuniu o povo, e num processo tenso e cheio de temor, Deus revelou a tribo, depois a família, depois o homem. E Acã confessou. A consequência foi dura. Ele, sua família e tudo o que tinha foram destruídos. A dor foi imensa, mas era necessária, porque o povo que carregava a presença de Deus precisava caminhar em santidade. Essa traição dentro do acampamento nos ensina algo profundo. Um pecado escondido pode colocar toda uma comunidade em perigo. Nada está oculto diante dos olhos de Deus. A obediência parcial é desobediência completa. Josué, mesmo firme, sentiu o golpe.
Ele viu que não bastava conquistar por fora, era preciso vigiar por dentro. O acampamento de Deus tinha que ser um lugar puro, consagrado, verdadeiro. E quantas vezes nós também não carregamos capas escondidas, coisas que achamos pequenas, inofensivas, mas que estão sabotando nossa caminhada espiritual, nossos relacionamentos, nossas conquistas. A história de Acã não é só sobre julgamento, é sobre discernimento, santidade e restauração. Depois desse episódio, o povo aprendeu. A vitória só permanece quando o coração permanece puro. E Josué, mais uma vez, se levantou, mais forte, mais atento, mais dependente de Deus. Josué era forte, corajoso, obediente, mas não era de ferro. E houve um momento em sua jornada em que ele quase desmoronou. Foi logo após a derrota em Ai. A humilhação era grande. O povo estava confuso. 36 homens haviam morrido. E pior, Josué não entendia o motivo. A dor da perda, o medo do povo se rebelar novamente, a sensação de estar falhando diante de Deus, tudo isso esmagou o coração dele. E então ele fez o que os grandes líderes de Deus fazem quando não sabem o que fazer. Caiu com o rosto no chão. A Bíblia nos mostra essa cena. Josué prostrado, rasgando suas vestes, jogando pó sobre a cabeça, orando por horas. E a sua oração foi cheia de sinceridade, quase como um desabafo. Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Antes nos contentáramos em ficarmos do outro lado do Jordão. Era como se Josué dissesse: Senhor, se era para isso, por que começamos? Você já se sentiu assim? Já teve um momento onde tudo parecia certo, você estava no caminho da fé, e de repente algo deu errado e a vontade era de parar? Josué quase desistiu, mas Deus não deixou. De forma firme e amorosa, Deus interrompeu sua oração. Levanta-te. Por que estás assim prostrado sobre o teu rosto? Não era hora de chorar. Era hora de ajustar o que precisava ser ajustado. Deus não acusou Josué. Não o humilhou. Ele apenas revelou que havia pecado no acampamento e o ensinou que nem toda derrota vem do inimigo. Algumas vêm da negligência interna. Aquele momento foi um divisor. Josué aprendeu que liderar um povo não era apenas marchar, era cuidar, vigiar, corrigir e continuar. Ele se levantou daquele chão com mais discernimento, mais maturidade e, acima de tudo, com um coração que não se deixava vencer pela frustração. Essa cena é profundamente humana, porque até os mais fortes têm dias em que pensam em desistir. Até os mais corajosos enfrentam o desânimo. Mas a diferença está em quem ouve a voz de Deus dizendo: levanta-te. E Josué se levantou, não porque tudo estava resolvido, mas porque Deus ainda estava com ele. E isso era o suficiente. Poucos momentos na história da humanidade foram tão extraordinários quanto este. Um milagre tão grande que até o universo teve que pausar. Josué estava no auge da campanha militar para conquistar Canaã. Um dos reis, assustado com o avanço de Israel, se uniu a outros 4 reis para formar uma aliança contra os gibeonitas, um povo que havia feito paz com Josué. Quando Josué soube do ataque, ele não hesitou. Marchou a noite inteira com seus homens para proteger os gibeonitas. Era a atitude de um verdadeiro líder, leal até nas alianças difíceis. Ao chegar, Deus entrou em ação. Confundiu os inimigos. E no meio da batalha, algo ainda mais sobrenatural aconteceu. Josué, vendo que o tempo estava passando e o sol estava prestes a se pôr, fez uma oração ousada, a mais ousada que alguém poderia fazer. Ele olhou para o céu e disse: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o impossível aconteceu. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Nunca houve dia semelhante, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim obedecido à voz de um homem.
Josué 10, 12, 14. Pense nisso. O Deus que criou os céus e a terra ouviu a voz de um homem e interrompeu o curso natural do tempo para que a vitória se completasse. Esse milagre não é apenas cósmico, é emocionalmente transformador, porque mostra que quando um coração está alinhado com o céu, até o universo responde, porque mostra que fé não é pedir o possível, é confiar no impossível. Josué não orou timidamente. Ele declarou com autoridade espiritual. Ele sabia que estava em guerra, mas também sabia quem estava ao seu lado. Muita gente quer viver milagres, mas poucos têm coragem de fazer orações ousadas. Poucos têm fé suficiente para olhar para o céu e dizer: Sol, pare. Essa história nos desafia profundamente. Você tem orado com fé pequena ou fé que move céus? Tem pedido para sobreviver ou tem clamado por conquistas que só Deus pode fazer? Josué nos ensina que não há limites para quem está no centro da vontade de Deus. Naquele dia, o céu se calou, o tempo parou e o inimigo caiu, porque um homem decidiu acreditar que quando Deus está com você, até o sol obedece. A conquista de Canaã não aconteceu com um único milagre. Jericó foi só o começo. Depois dela, vieram muitas guerras, longas, cansativas, difíceis. Josué teve que enfrentar reis poderosos, exércitos bem armados, cidades fortificadas e povos acostumados à guerra. Não foram batalhas isoladas. Foram campanhas inteiras que exigiram estratégia, resistência e, acima de tudo, constância. Porque conquistar não é só vencer, é perseverar até o fim. A Bíblia relata que Josué guerreou durante anos, de norte a sul, de cidade em cidade, derrotando reis, quebrando alianças inimigas e expandindo o território prometido. Não houve trégua. Cada vitória exigia mais fé. Cada conquista trazia novos desafios. E mesmo assim, ele não parava. Por quê? Porque Josué sabia que não lutava por glória pessoal. Lutava pela promessa de Deus, feita a Abraão. Lutava por um povo, por gerações futuras, por um propósito eterno. Ele entendeu que muitas vezes a promessa não se cumpre de uma vez só, mas passo a passo, guerra por guerra, conquista por conquista, e enquanto a maioria das pessoas quer a vitória rápida, Josué nos mostra o poder da persistência espiritual. Não pense que foi fácil. Havia desgaste, perdas, pressão constante, mas havia também a presença contínua de Deus. A cada batalha, Deus dava uma direção. A cada guerra, uma nova chance de ver a fidelidade divina se manifestar. E ao final, a Bíblia diz: Josué tomou toda a terra, conforme tudo o que o Senhor dissera a Moisés. E Josué a deu em herança a Israel. Josué 11:23. A terra prometida estava finalmente nas mãos do povo, mas foi conquistada com suor, fé e obediência. Essa jornada nos ensina algo profundo, que as promessas de Deus são reais, mas exigem ação. Que a fé verdadeira não se mede pela empolgação inicial, mas pela capacidade de continuar mesmo cansado. Que as guerras que enfrentamos hoje, se vencidas com Deus, construirão o legado de amanhã. Josué não foi apenas o conquistador da terra, foi o homem que transformou uma promessa em realidade. E tudo isso, um passo de fé por vez. Quando as guerras cessaram e a terra foi conquistada, Josué poderia ter descansado, poderia ter se retirado com honra, reconhecido por todos como o grande líder que levou Israel à promessa. Mas Josué não queria deixar apenas vitórias registradas na história. Ele queria deixar valores gravados no coração do povo. A grande preocupação dele agora não era mais derrotar reis, era garantir que o povo não se afastasse de Deus. Porque Josué sabia, uma terra pode ser conquistada em dias, mas um coração fiel é cultivado por gerações. Por isso, ele começou a organizar a distribuição das terras entre as tribos, conforme Deus havia orientado.
Cada família recebeu sua herança. Cada tribo teve sua porção. Mas mais do que território, Josué queria garantir que cada um soubesse quem era o verdadeiro dono de tudo aquilo: Deus. E em sua velhice, Josué fez algo marcante. Reuniu todo o povo, os líderes, os anciãos, e lhes deu um discurso firme, emocional e cheio de verdade. E ali ele deixou uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia: escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Essa não era uma fala religiosa. Era um grito de posicionamento, um clamor de um homem que sabia que a maior guerra do ser humano não é contra gigantes, é contra o próprio coração. Josué sabia que depois dele viriam outros tempos, novas lideranças, outras influências, mas ele queria deixar claro, diante de todos: eu cumpri minha parte. Fiz o que Deus me mandou. Agora é com vocês. O legado de Josué não está apenas nos mapas bíblicos. Está na alma de uma geração, um legado de fé, coragem, retidão e temor. E até hoje, milhares de anos depois, suas palavras continuam desafiando lares inteiros. Quem você vai servir? Quais valores vai deixar para os seus filhos? Que tipo de fé você vai construir no seu lar? Josué nos mostra que o verdadeiro sucesso não está na quantidade de batalhas vencidas, mas no tipo de legado que você deixa quando a guerra termina. A velhice chegou, os cabelos ficaram brancos, as batalhas ficaram no passado, e Josué já sentia o tempo se aproximando do fim. Mas até no fim da vida ele permaneceu um líder, um profeta, um pai para o povo. Com 110 anos, Josué reuniu toda a congregação de Israel uma última vez. Ele não falou sobre suas vitórias, não exaltou seus feitos. Falou sobre a fidelidade de Deus. Relembrou cada promessa cumprida, cada intervenção divina, cada momento em que Deus lutou pelo povo. E então, como quem despe-se das armas, entregou sua alma com dignidade, sabedoria e verdade. Suas últimas palavras foram como um testamento espiritual, um apelo de alguém que havia visto de perto o que acontece com aqueles que obedecem e com aqueles que se desviam. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, para amardes ao Senhor vosso Deus. Josué 23:11. Ele alertou contra a mistura com os povos idólatras, contra alianças perigosas, contra o esquecimento do Deus que os sustentou. E fez um pacto com o povo, uma aliança renovada, e novamente com voz firme repetiu: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi sua marca final, uma frase que atravessou séculos, uma declaração de fé, não só pessoal, mas familiar, duradoura, eterna. Depois disso, Josué morreu. Foi sepultado em Timnat-Sera, no monte de Efraim, na terra que ele mesmo havia conquistado. Mas ele não foi embora deixando um vazio, deixou uma chama acesa. A Bíblia diz que por um tempo Israel continuou fiel enquanto viveram os anciãos que conviveram com Josué. Sua influência foi tão profunda que perdurou mesmo após sua partida. O guerreiro descansou, mas o seu legado permaneceu. E esse momento final nos mostra algo grandioso, que a verdadeira grandeza de um homem não está na sua força, mas na sua capacidade de inspirar outros a seguir o caminho da fé. Josué começou como um servo, terminou como um herói da fé. Um homem que confiou, que obedeceu, que lutou e que descansou com a consciência tranquila de ter cumprido tudo o que Deus lhe confiou. A história de Josué não é apenas um relato antigo, é um espelho, um convite, uma lição viva para todos nós que, de alguma forma, estamos caminhando entre promessas e batalhas. Josué não foi perfeito, mas foi fiel. Não era o mais carismático, mas era obediente. Não tinha todas as respostas, mas sabia onde buscar direção, e isso muda tudo. A sua jornada nos ensina que os maiores milagres acontecem na vida de quem tem coragem de continuar confiando, mesmo quando tudo parece impossível.
que não é preciso entender o plano. Basta confiar no planejador. Ao olhar para a vida de Josué, somos desafiados em várias áreas. Na fé, ele acreditou no impossível, mesmo quando todos ao redor duvidaram. Na liderança, ele serviu primeiro, aprendeu no silêncio e só depois liderou com sabedoria. Na obediência, ele seguiu instruções que não faziam sentido humano, porque confiava que Deus via o todo. Na integridade, mesmo com poder e autoridade, nunca colocou sua vontade acima da vontade de Deus. Na coragem, enfrentou inimigos externos e internos, e nunca recuou diante do medo. Na humildade, deixou um legado sem buscar glória para si. Seu nome ficou, mas seu foco sempre foi Deus. E talvez o maior ensinamento de todos seja esse. Josué foi um homem comum, que decidiu confiar em um Deus extraordinário. Hoje, talvez você também esteja diante de uma terra prometida, um sonho, um propósito, um recomeço, mas há muralhas, rios, inimigos e dúvidas. Há dias em que o medo fala mais alto, em que tudo em você quer recuar, mas a voz que ecoou para Josué ainda fala hoje. Sê forte e corajoso. Eu sou contigo. Não importa se você se sente pequeno, se o desafio parece grande demais, se já falhou antes. O que importa é quem está caminhando com você. A jornada de Josué é a nossa jornada, e a promessa de Deus para ele é também para mim e para você. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo dizendo o que mais te impactou na vida de Josué. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que está enfrentando um desafio grande. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir. E me responde aqui nos comentários. Qual é o Jordão que você precisa atravessar hoje? Que muralha você precisa que Deus derrube? Vamos criar um espaço de fé e apoio aqui nos comentários, porque assim como Josué, você não está sozinho.